Olá, gente. Eu sou José Francisco Guimarães, sou formado em naturopatia clínica. Hoje eu vou falar sobre o iodo, uma substância interessante que previne contra o surgimento de muitas doenças, inclusive câncer, que é o meu principal objeto de estudo. O iodo é um elemento químico da família dos halógenos que tem extrema importância no adequado funcionamento do organismo. Todas as células do corpo utilizam este mineral. O iodo orgânico nunca deve ser utilizado como suplemento, pois ele destrói a tireoide. A maioria das pessoas não suplementa iodo nem toma hormônios tireoidianos e, por este motivo, sem saber, apresenta todos ou alguns dos seguintes sintomas: depressão, desaceleração dos batimentos cardíacos, intestino preso, menstruação irregular, falhas de memória, muito cansaço, dores musculares, pele seca, queda de cabelos, ganho de peso, sua pouquíssimo ou não sua. Em 1829, o médico francês Jean Lugol formulou a mistura de iodeto mais iodeto de potássio, que recebeu o nome de solução de Lugol 5%. Naquela época não era fácil encontrar medicamentos prontos para uso nas farmácias. Desde que o Dr. Lugol combinou iodo inorgânico mais iodeto de potássio em proporções ideais, não é mais segredo como fazer de forma simples a suplementação desse mineral em quantidades suficientes para evitar muitos adoecimentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 70% da população é afetada por deficiência de iodo. No Brasil, passa dos 90%. A deficiência de iodo causa cistos nos ovários, no pâncreas, nas mamas, na tireoide, na próstata e em qualquer outro órgão carente do mineral. Esses cistos levam a nódulos, nódulos levam a fibroses, fibroses levam a câncer. É raro encontrar uma mulher que já não tenha tido ou que não esteja com alguma dessas patologias que seriam facilmente evitáveis mediante a simples suplementação com iodo na dosagem adequada. Nas mulheres com deficiência de iodo é muito comum o desenvolvimento de nódulos tireoidianos que às vezes viram bócio como uma reação da tireoide para se precaver da concorrência das mamas pelo mesmo mineral. É mais comum encontrar mulheres com bócio do que homens. Por quê? Homem não tem mamas como as mulheres têm, ou melhor, tem mamas, mas não funcionam do mesmo jeito. Portanto, o funcionamento das mamas masculinas não requerem iodo. Já a tireoide, tanto dos homens quanto das mulheres, requer uma grande quantidade de iodo. E as mamas das mulheres também precisam. Existe, portanto, uma concorrência entre a tireoide e as mamas. Para se precaver, a tireoide desenvolve o que se chama bócio, que é uma formação tumoral grande assim nessa região do pescoço, e se não for feito a suplementação adequada com iodo, aquilo vai crescendo, crescendo, até que chega uma hora que tem que fazer uma cirurgia para retirar aquilo ali, às vezes junto até com a tireoide. Portanto, é muito perigoso isso aí, e isso é evitado mediante a suplementação regular com iodo, de preferência usando a solução de Lugol, que já vem nas quantidades certas, e é só tomar 2 gotinhas que
isso desaparece. Aliás, aconteceu com uma das minhas irmãs que tinha 4 nódulos que estavam crescendo e de repente ela apareceu por aqui com aqueles nódulos, um deles meio grande, e eu, por acaso, tinha aqui a solução de Lugol, dei para ela e ela em poucos dias começou a diminuir aquele nódulo que já estava virando uma bola grande lá e foi superado. Graças a Deus foi tudo bem dessa vez. Segundo o Dr. Guy Abraham, da Universidade de San Diego, na Califórnia, a iodofobia médica pode ter causado mais sofrimento e morte humana do que as 2 grandes guerras mundiais juntas. Dentro da célula folicular da tireoide, o iodeto de potássio transforma-se em iodo, gerando peróxido de hidrogênio e radicais livres como resíduos. Se você tomar 2 gotas de solução de Lugol em meio copo de água todos os dias, você estará muito próximo do que um japonês consome de iodo diariamente, cerca de 14 miligramas, geralmente consumindo algas marinhas muito disponíveis nas cercanias das ilhas japonesas. Doses a partir de 13,8 miligramas, equivalentes a 2 gotas diárias da solução de Lugol, ativa outro composto muito importante que se chama delta-iodolactona, que é anticâncer e restabelece a capacidade das células cancerígenas de morrerem. Para quem não tem essa informação, uma vez que uma célula ou um conjunto de células vira cancerosas, elas deixam de ter a propriedade de respirar oxigênio normal, como as células saudáveis, e elas passam a respirar numa situação de ácido, de acidez, porque elas não respiram mais oxigênio, portanto elas têm uma respiração anaeróbica. Portanto, a suplementação regular com iodo inorgânico, dificilmente quem faz essa suplementação dificilmente desenvolverá o câncer, porque exatamente o iodo inorgânico previne o aparecimento de células cancerosas. Uma característica do câncer melanoma é o fato de o paciente não suar, o que predispõe a esse tipo de câncer. Os cânceres que mais crescem no mundo são os cânceres de pele e de tireoide. Estudos mostraram que de 1971 a 2000 houve uma diminuição em 50% da ingestão de iodo por causa do escasseamento desse mineral no solo. Durante esse período em que houve redução na ingesta de iodo, constatou-se que hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto e cânceres da tireoide, de mama, de próstata, de endométrio e de ovário aumentaram substancialmente. A insuficiência ou falta de iodo tem se tornado uma epidemia que pode ser facilmente superada mediante a adoção do hábito de ingerir regularmente esse mineral, a exemplo do que fazem os japoneses campeões mundiais de saúde e longevidade, que ingerem por volta de 14 miligramas diárias. Não há notícia de sobrecarga do mineral em seus corpos, mesmo porque, se houvesse, o excesso seria excretado através da urina. Uma em cada 7 mulheres que vive até os 80 anos vai desenvolver câncer de mama. 1 em cada 3 homens que vive até os 80 anos vai desenvolver câncer de próstata. Muito provavelmente, esses mesmos que
desenvolveriam câncer de próstata e de mama nessas idades, nessa idade de 80 anos, se fizesse a suplementação com iodo ou a solução de Lugol, que já vem pronta para uso, não desenvolveriam esses cânceres. Estudos mostraram que a suplementação de gestantes com iodo desde o início da gestação até o final da amamentação aumentou significativamente o quociente de inteligência das crianças. No entanto, para o grupo de gestantes que não recebeu qualquer suplementação de iodo, não foi detectado nessas crianças expressão de QI acima da média no final da avaliação. Ao contrário, foram identificados alguns casos de crianças que desenvolveram uma anomalia neurológica chamada cretinismo, que é uma deficiência mental grave, geralmente causada por hipotireoidismo congênito não tratado, que ocorre devido à falta de hormônios da tireoide durante o desenvolvimento fetal. Então, com esse conteúdo, vocês tiveram um panorama das implicações que faz a ausência do iodo no organismo humano. E, portanto, aí já se dá uma série de dicas de como fazer para evitar a deficiência de iodo e eliminar a possibilidade de muitas doenças que foram listadas aqui. Então é só por hoje. Eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento da leitura ou da visualização desse vídeo e para ajudar aqui a disseminação dessas mensagens sobre saúde que eu faço regularmente com vídeos a cada 1 a 2 semanas, vocês deem um like para ajudar nessa divulgação. Falou? Eu agradeço, tudo de bom, nos vemos no próximo vídeo.